Jorge Luiz Borges, nesse livro aqui, chamado Ficções, tem um conto que é muito interessante. Na verdade, todos os contos do Borges são interessantes, porque a maioria deles propõe uma interpretação, algum tipo de teoria que muda muito o nosso modo de ver o mundo. Às vezes ele brinca com teorias matemáticas, questões metafísicas e assim por diante. Mas o conto que eu quero falar aqui me acompanha já desde a primeira vez que eu li e de vez em quando eu volto nele, nem que seja por lembrança. E esse conto se chama Três Versões de Judas. Nele, Borges, ou melhor, Niels Runeberg, que é o personagem, propõe uma interpretação muito inusitada, herética, do papel de Judas Iscariotes na Paixão de Cristo. Ele parte do princípio de que, se Judas é um apóstolo, então ele foi escolhido por Jesus a dedo para exercer algum papel de relevância. Ele seria tão santo quanto os outros apóstolos. A traição de Judas, como parte do projeto da paixão, teria sido uma escolha consciente dessa pessoa, do Judas, para prestar um serviço, para servir a Jesus da pior maneira possível. Ele se julgaria tão indigno da bondade que ele escolheria o inverso. Ele escolheria ser considerado a pior pessoa da história, ele se condenaria ao inferno como forma de demonstrar a sua devoção a Jesus. É o que ele diz nessa parte aqui. Judas escolheu aquelas culpas não visitadas por nenhuma virtude, o abuso de confiança e a delação. Agiu com gigantesca humildade, acreditou que era indigno de ser bom. Judas buscou o inferno porque a ventura do Senhor lhe bastava. Pensou que a felicidade, como o bem, é um atributo divino e que os homens não devem usurpá-lo. Essa é uma das versões de Judas apresentadas aqui, e ela parte desse princípio de que Judas escolheu trair não porque ele não acreditasse em Jesus ou não porque ele quisesse algum ganho material de fato. Essa foi a forma dele de participar do mistério da paixão, escolhendo o pior dos papéis. No entanto, outra das versões de Judas apresentadas aqui vai muito além nessa proposta herética. Ela pensa que o Verbo que se fez carne, a versão humana de Deus, não era Jesus Cristo, mas o próprio Judas Iscariotes. Ou seja, Deus teria se feito o homem no pior dos homens. Para salvar a humanidade, ele teria se transformado no pior ser humano possível, o traidor. Deus se fez homem totalmente, mas homem até a infâmia. Pôde escolher qualquer um dos destinos que tramam a perplexa rede da história. Pôde ser Alexandre ou Pitágoras, Rúric ou Jesus. Escolheu um destino ínfimo. Foi Judas. Nessa visão de que o Deus encarnado não viraria o melhor dos homens, aquele sem pecado, mas o contrário, o pior deles, aquele que comete o pior dos pecados, a gente vai ter o que eu proponho aqui como o martírio da vilania. Aqueles personagens que escolhem ser tratados como vilões, que escolhem ser odiados por todos como uma forma de autopunição, ou melhor, como uma forma de prestar um serviço, uma forma de salvar a humanidade como um todo, ou pelo menos o protagonista. Pegando esse conceito que o Borges, de certa maneira, delineia no seu conto, eu consigo visualizar o martírio da vilania em pelo menos 3 obras um tanto distintas entre si. A primeira delas é uma parte da saga de Hades, nos Cavaleiros do Zodíaco, o capítulo do Santuário, em que a gente vê os ex-Cavaleiros de Ouro que tinham morrido, especialmente o Saga, o Shura e o Camus, retornando como servos do Hades para matar a Atena, como parte do plano do Hades de ganhar a Guerra Santa. A maior parte desse capítulo, é quase 1/3 da saga inteira, envolve um certo mistério de por que eles estão fazendo isso, já que a tarefa dos Cavaleiros de Ouro é defender Atena. O papel deles, a razão deles de existir,
é essa: sejam vivos, sejam mortos. Então, o maior crime que um Cavaleiro de Ouro poderia cometer seria a traição, seria mudar de lado para o inimigo. E é isso que revolta os protagonistas e os Cavaleiros de Ouro que estavam vivos quando percebem que esses cavaleiros estão ali com a missão de matar a Athena. E aí são vários episódios com muito drama, aquele novelão bem Cavaleiros do Zodíaco, para, no final, a gente ter a revelação de que eles não queriam fazer isso. Eles se viam obrigados a matar a Athena como parte do plano dela de vencer o Hades no seu próprio território. A Athena precisava ir para o Hades. E os Cavaleiros de Ouro, aqueles que haviam morrido, assumiram o pior dos papéis. Eles aceitaram ser odiados pelos outros cavaleiros, aceitaram ser vistos como traidores, tudo em nome de Athena, tudo em nome dessa fidelidade, dessa lealdade que transcendeu a própria vida deles. Eles são mártires pela vilania. No final dessa parte, a gente tem a revelação que eles fizeram tudo isso contra a vontade, etc., para fazer com que o leitor e os protagonistas entendam que, na verdade, eles não são maus. Mas, para todos os efeitos, o que fica é a traição. O que fica para a gente é essa disposição deles de assumirem o pior papel possível para continuar leais a Athena, que também é uma deusa, num paralelo muito interessante entre Judas e Jesus. Um outro caso que eu acho parecido com esse e que é interessante à sua maneira é a figura do Itachi. Toda a questão envolvendo o massacre dos Uchiha e a relação entre o Itachi e o Sasuke é bastante complicada. Ela tem várias partes ao longo da história, então juntar todas essas peças, inclusive com a novel do Itachi, coisas do tipo, é meio difícil. Mas a proposta que eu quero aqui de ler esse personagem é através desse martírio da vilania. O Itachi aceita ser visto como um ninja renegado, ele aceita ser odiado pela Vila da Folha, ele não é visto como um herói, ele é visto como um traidor da vila, como um parricida. Ele aceita ser odiado pelo próprio irmão, que era a pessoa que ele mais amava na vida, tudo em nome de uma paz, tudo para evitar uma guerra generalizada. A ideia geral era essa, né? Os Uchiha provavelmente provocariam uma guerra civil. Para evitar uma mortandade ainda maior, o Itachi assumiu essa posição, assumiu esse trabalho, esse fardo. E a jornada do Itachi é basicamente essa. Aquele que precisa cumprir a tarefa, e ele faz isso, aceita ser odiado pelo Sasuke e lá na frente espera ter a sua punição. Ele espera ser derrotado pelo próprio Sasuke como parte desse projeto de autopunição que ele mesmo se incumbiu. Ainda que as ações do Itachi sejam muito piores do que as dos Cavaleiros de Ouro, pelo menos nesse paralelo, a gente consegue ver novamente uma lealdade tão grande que faz o personagem aceitar assumir o pior dos papéis. Novamente, é o traidor, é o renegado, aquele que não tem salvação. Vejam, nem os Cavaleiros de Ouro, nem o Itachi esperam alguma salvação. Eles não esperam que tudo seja revelado no final e aí eles sejam vistos como heróis. Pelo contrário, o Itachi, no caso, tinha tomado providências para que o Sasuke não descobrisse desse lado da história. A narrativa que ele queria que o Sasuke acreditasse era do parricídio. Só que a interferência do Obito acabou mexendo nas coisas. E o último caso que me vem à mente quando a gente pensa no mártir vilão é o do Snape em Harry Potter. O Snape também se encaixa nessa categoria porque ele passa, digamos, a vida inteira do Harry, ou pelo menos os anos em que o Harry estava na escola, tomando todas as precauções para não ser visto como um protetor do Harry. Ele, inclusive, muitas vezes praticava bullying com o garoto, ora por conta de questões não resolvidas na sua própria personalidade, mas também como uma forma de criar um distanciamento. O Snape sabia que ele ia ser um traidor. Ele sabia que a sua posição, no final das contas,
ia ser aquele odiado por todos. Ele ia ser odiado pelos Comensais da Morte, ia ser odiado pela Ordem da Fênix. Porque na maioria das vezes, esse é o destino dos X9. Ele não é confiado por ninguém e ele é odiado por todos. E o Snape sabia disso. Tanto que ele assume o fardo de matar o Dumbledore, assume o papel de ser odiado pelas pessoas que assistiram aquilo, assume ser visto como um sujeito leal ao Voldemort, e só no final ele dá uma pequena abertura para o Harry entender o seu próprio lado. Mas ainda assim, o Harry entende mais ou menos o que foi o Snape, mas não entende esse fardo que ele aceitou carregar. O propósito do Snape na guerra entre os bruxos era ser o traidor, era ser o vilão. E por último, eu acho que um caso que resume bem essa visão de um martírio da vilania é no final de O Batman e o Cavaleiro das Trevas, quando ele também assume ser visto como o assassino do Harvey Dent, justamente para manter a imagem do Harvey intocada, para que ele continue sendo visto como o Cavaleiro Branco de Gotham, enquanto ele é o Cavaleiro das Trevas. O Batman é aquele que aceita ser visto como um vilão, aceita ser visto como um criminoso, porque não é o que a cidade merece, mas é o que ela precisa. E a questão de precisar, essa palavra para mim é muito importante para a gente entender a personalidade dessas figuras. Os Cavaleiros de Ouro, Itachi, Snape e até o Batman do Nolan. Eles não fazem isso porque querem, eles não fazem isso porque é bom. Eles fazem isso porque é necessário. Para existir um herói, é necessário que exista um vilão. Para que a humanidade seja salva, se a gente pensar na escatologia cristã, é preciso que haja um traidor. É preciso que haja essa figura que vai reunir em si todo o ódio da humanidade, todo o ódio que alguém é capaz de sentir. Eles são mártires não porque nunca erraram, não porque eram bons, mas porque aceitaram cometer as piores transgressões. Eles aceitaram o inferno. Eles entenderam e, de alguma forma, ficaram em paz com isso, com o fato de que estão para além de qualquer redenção. Alguns casos mais, outros menos, né? Mas, num geral, a gente entende que esses personagens se querem irredimíveis. E eu acho que é por isso que essas figuras são tão fascinantes. É por isso que a ficção gosta de brincar com esse tipo de personagem e é por isso que a gente adora essas figuras. O Itachi, inclusive, é um dos personagens mais populares de Naruto. E os outros também, o Snape no caso, em algumas situações eles se tornam mais populares do que o próprio protagonista. Me parece que a popularidade tem a ver com esse espanto que a gente sente diante desse tipo de figura, diante desse tipo de pessoa. Aquela pessoa que não vai ser salva no final, mas está de bem com isso. Ela precisa exercer esse papel porque alguém precisa fazer o trabalho sujo.